que muita gente fala, Marcos 16, Marcos 16 ele para no 8. Só que os outros começam, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Isso aqui, esses versículos do 9 até o 20 são acrescentados. Tem um colchete aqui já indicando que são livros, são versículos acrescentados, que não constam no manuscrito original, foi colocado por homem. Então a gente tem que ler, tem que pedir a Deus sabedoria e não ficar recebendo nada de homem, não. Você tem que buscar a Deus, porque os homens, a igreja está corrompida. As igrejas estão corrompidas. Se você for ver mesmo, aí tem muitas igrejas. Tem muitas igrejas. Mas é uma, duas que estão seguindo mesmo, querendo seguir, querendo andar em obediência à palavra de Deus. Agora muitas se corromperam. Corromperam pelo dinheiro, entraram na política. Eu estou acompanhando aí um pastor velho da Assembleia do Ministério do Belém. Aí quando ele estava dando entrevista, quando o rapaz perguntou para ele como é que a igreja cresceu, ele falou, no começo tinha muita perseguição, eles pegavam nossos livros, Bíblia, rasgava tudo. Aí nós entramos na política, eles entrou na política, não para defender o evangélico, se corrompeu. Aí para a igreja crescer, eles se corromperam, entraram na política. Aí quer dizer, então eles não vão perturbar mais nós andamos do jeito que eles querem, e aí eles não mexem com a igreja. Não é assim, nós não temos que se corromper. E a igreja se corrompeu, está escrito, se corrompeu em Apocalipse 17, a grande prostituta. Deixa eu ver, ó. Está falando assim, ó, da meretriz, ó. Falou-me ele ainda, a água que viste, de onde a meretriz está assentada, são povos, nações e línguas. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Qual é a cidade que domina sobre os reis da terra? Tem uma cidade no mundo que ela domina sobre os reis da terra, que todo mundo se dobra para ela. Pastor, que se dobraram, porque agora estão fazendo de acordo, não está andando de acordo com a palavra de Deus, está fazendo as coisas de qualquer jeito. Presidente, rei se dobra para ela. A cidade, qual cidade que é? Uma cidade, tem uma cidade no mundo, está falando aqui, ó. Apocalipse 17, 20, ó. O camarada acha que a besta já está dentro das igrejas faz tempo aí. Quando você está... Aqui, ó. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 18. Qual é essa cidade, mano? Que domina sobre os reis da terra e que a igreja evangélica está prostituída com ela também. Está fazendo, muda só algumas coisas. Mas do jeito que é feito lá, muitas igrejas evangélicas estão fazendo do mesmo jeito. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente meditar, fazer que nem Deus falou para Josué. Medita nesse livro dia e noite para que seja bem sucedido. Eles ficam falando que a muralha caiu para Josué, mas não fica falando, não mostra por que a muralha caiu. Não, mas Abraão é o pai da fé, Deus deu a vitória para Abraão, mas não vai no começo e não explica por que Deus deu a vitória para Abraão. Porque ele andava em obediência, ele não desviava, quando Deus falava, ele fazia. Jesus também veio, apanhou, bateram nele, cuspiram nele, sofreu, por quê? Porque ele andava em obediência. Por isso ele está sentado à direita de Deus. Porque a Bíblia diz aqui em Hebreus, irmãos, Hebreus 7, se Jesus não viesse, nós estávamos perdidos. Porque Jesus ele andou em obediência. Hebreus 7, 22 está dizendo assim, ó. Por isso mesmo, Jesus se tem se tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Por isso também pode salvar todos aqueles que por ele chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por nós. Então está falando aqui que aqueles sacerdotes que vieram antes de Jesus, aí eles até andaram em obediência. Eles obedeceram, Moisés, Elias, eles obedeceram. Tem um livro deles, tem o nome deles escrito no livro da vida. Mas a morte
Eles não venceram a morte, só quem venceu a morte foi Jesus. Então Jesus ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Mas intercedendo por quem? Porque ele está em obediência à palavra dele. E aqui em João 17 está falando assim, ó. João 17. Ó por quem Jesus está intercedendo. Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Mas intercedendo por quem? Está dizendo assim, ó, João 17, 9. 17, 8. Porque lhes tenho transmitido a palavra que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram em ti. E creram que tu me enviaste. Aí no versículo 20 está falando assim, ó. Eu não rogo somente por aqueles que estavam com ele naquela época, né? Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Tá vendo? Jesus está intercedendo. Ele intercedeu por aqueles, pelos discípulos deles, por aquele povo que estava com ele antes dele partir. E ele falou, eu não vou orar só por eles, eu não peço só por eles, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Então, Jesus intercedeu antes dele subir, tá falando aqui, né? Na oração, ele falou, eu não peço, ele falando a oração que ele fez para Deus, né? Tá bem claro aqui, né? Ó, vou voltar aqui de novo, João 17, ó. Antes de Jesus subir, a oração que ele fez, assim, ó. Porque, ele falou assim, falando para Deus, ó. Porque eu lhe tenho transmitido a palavra que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu não rogo somente por aqueles que estavam com ele na época, mas por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Eu estou falando, estou pedindo por esses, e por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da tua palavra, porque 1 Pedro 18 está falando assim, ó. Jesus, antes dele subir, ele já fez uma oração por nós, porque nós viemos crer nele. Eu creio em Jesus por intermédio da palavra, não é por nada não. Então Jesus está intercedendo por nós, Jesus está intercedendo por mim, por aqueles que andam de acordo com a palavra deles, não de acordo com a palavra do homem. Que nem o apóstolo Paulo falou, se eu agradar ao homem, não seria servo de Cristo. Jesus está intercedendo pelo servo dele, não por servo de homem. Porque ele falou assim, vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então a gente tem que andar de acordo com a palavra de Cristo. Quer ver? Vamos voltar aqui, ó, João 7. Eu pulei aqui que eu estava falando, esse João 7, ó. João 7, 14, ó. Corria em meio à festa, Jesus subiu ao monte e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe esses letras sem ter estudado? Porque ele tinha o Espírito Santo, né? Como sabe esse letra sem ter estudado? Porque o Espírito Santo ele dá sabedoria. É por isso que eu falo, se a gente pede sabedoria, Deus dá sabedoria. Ele falou para os discípulos dele, quando você chegar lá, eles vão te perseguir, vão ser apresentados a ele. Quando você chegar, não fique preocupado, porque como que vocês vão ter que dizer? Porque naquela hora você será concedido, porque o Espírito Santo vai falar por vós. Então eles chegaram aqui, eles conheciam Jesus, né? Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe esse letra sem ter estudado? Porque quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele tinha o Espírito Santo. E Jesus lhe respondeu, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se fala por mim mesmo. Então você tem que, pelo que o homem está ensinando, você sabe se ele é um homem de Deus ou não. Se ele estiver ensinando de acordo com a Bíblia, a doutrina é de Cristo, que nem esse que eu estou falando agora, que eu fiquei indignado. Deus não quer saber se você tem fé ou não, se você acredita ou não. Você tem que fazer do jeito que nós estamos mandando. Então, quer dizer, é a doutrina dele. Isso aí, se a pessoa está fazendo de acordo, um camarada dele está fazendo, está sendo em vão. Porque ele está seguindo a doutrina de homem. A doutrina de Cristo é você andar de acordo, a Bíblia está falando. Se a muralha caiu para Josué, porque antes Deus chegou para ele e falou, Josué, você tem que andar na minha lei, nela não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Não porque o homem vier falar. Aí o apóstolo Paulo também falando, eu também, se eu for agradar ao homem, eu não sou servo de Cristo. Eu tenho que agradecer a Cristo, porque ele me chamou. E pela revelação da palavra dele, sou eu que estou pregando o evangelho. Aí no 1 Pedro 18,
1 Pedro 1,18 está falando assim, ó. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto nos fins do tempo, por amor de vós, que por meio dele credes em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos. Ele deu a glória de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus, tá vendo? Ele veio, ele sacrificou, e para que a nossa fé e esperança venha estar em Deus. Aí no versículo 22 está falando assim, ó, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Ele não, ali no João 17, ele falou, eu não estou orando só por esse, eu vou orar por esses e por aqueles que vierem a crer na tua palavra, né? Aí 1 Pedro 1,22 está falando assim, ó, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nós somos regenerados, a pessoa se converte pela palavra. Porque ele disse, quando o Espírito Santo vir, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É pela palavra dele. Ele falou para Nicodemos. Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Jesus falou, você não importa nascer de novo, você tem que nascer de novo. Ele tinha nascido debaixo da lei. Ele tinha nascido debaixo da lei. Jesus também veio debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Por isso que ele falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer agora mediante a minha palavra. Ele falou que importa que o homem seja levantado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o homem seja levantado, para todo que nele crê não pereça. E aqui, para terminar aqui, irmão, no livro de Lucas 8, 12. Lucas 8, 11 e 12, ó. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram e vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para não suceder que crendo seja salvo. Então Satanás ele quer desviar a pessoa dessa palavra. Porque se a pessoa desviar da palavra, foi que nem ele fez com Adão e Eva. Ele deu um jeito das pessoas, Deus deu a ordem, falou, ó, você pode comer de tudo, mas não mexa nesse fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia que você conhecer, vocês vão morrer. Aí o que Satanás falou? Foi desviar eles. Satanás desviou eles da palavra. Não, Deus sabe que quando você conhecer, quando vocês comer, você vai ser que nem ele, conhecedor do bem e do mal. E olha o que ele falou para Jesus aqui, ó, no Lucas 4, 6. Ó. Disse-lhe o diabo, quando Jesus foi no deserto ser tentado, olha o que ele falou para Jesus. Ó. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ele me foi entregue e dou a quem quiser. Quando ele desviou Adão e Eva da palavra, foi tudo entregue na mão deles. Então ele não está mentindo aqui, ó. Ele disse, ó, dar-te-ei toda a autoridade e a glória deste reino, porque foi entregue. Pela desobediência à palavra, quando Adão desobedeceu, ele deu essa autoridade para Satanás. Até se tornou em maldição. Aí Jesus está dizendo assim, ó, por que Jesus veio? Aqui o Satanás disse, ó, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque me foi entregue e a dou a quem quiser. Só que Jesus está falando assim, ó, João 10. Jesus está falando assim, João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas me ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Então, pela desobediência de Adão e Eva, ele tinha entregado na mão de Satanás. A terra se tornou em maldição, então ali o diabo tomou posse de tudo aquilo que Deus tinha construído. Só que Jesus está falando assim, João 10, 16. Ainda tem outra ovelha, não desse aprisco, que ele estava falando para os judeus, para aquele povo daquela época, né? Que ele já sabia que depois ele já estava sabendo, porque Jesus ele sabe mais para frente, né? A Bíblia diz que Deus ele anuncia o fim desde o princípio. Desde o começo ele já está anunciando como que seria o fim, né?
E Jesus está dizendo assim, eu tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu lhe dou a minha vida para reassumir. Quando Jesus deu a vida dele, quando ele entregou a vida dele na cruz do Calvário, quando ele falou, está consumado, e rendeu o Espírito, aí o homem passou a ter posse de novo. Passou a ter posse, a autoridade passou para Jesus. Então, Jesus reassumiu. Aqui o diabo disse, dar-te toda a autoridade e a glória desse reino, porque me foi entregue. O homem desobedeceu, aí entregou tudo na mão de Satanás. Só que Jesus está falando assim, eu vou dar a minha vida para reassumir. Quando Jesus deu a vida, ele tomou a autoridade da mão do diabo de novo. Então, por isso que a gente tem que obedecer a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo. E em Lucas está falando assim, né? Que nem eu já li agora, né? Só que Satanás, ele não quer. Ele quer desviar o homem da palavra. Ele estava falando a parábola da semente e ele explicou o sentido da parábola. Ele falou, ó, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aqui caiu à beira do caminho, são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração, para não suceder que crendo seja salvo. E como que ele arrebata? De várias formas. Olha como que é. Ele joga sujo, ele não está nem aí, quer ver? Segundo Coríntios, vamos ver aqui se eu acho que por causa dos vídeos, então eu tenho que correr. Meditar na palavra, fazer que nem o apóstolo Paulo falou, se eu servir a homem, eu não sou servo de Cristo. Porque está dizendo assim, ó, porque os tais são falsos apóstolos, obreiro fraudulento, transformado em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, porque os seus próprios ministros se transformam em ministros da justiça. E o fim dele será conforme as suas obras, tá vendo? Ele vem como apóstolo. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformados em apóstolo de Cristo. E não é admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, tá vendo? Por isso que tem muitas igrejas aí, irmão. Muitas igrejas e muitos pastores, muitas coisas, está fazendo, sabe o quê? Está desviando. Aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram a palavra e vêm a seguir o diabo. O camarada vem como um apóstolo, vem como pastor, ele se transforma em anjo de luz para arrancar a verdadeira palavra do teu coração. Porque você sabe, ele sabe que se você crer e obedecer, você vai ser salvo. Mesmo? Então, mesmo que a pessoa não conheça a Bíblia, mas de versículo em versículo. De versículo em versículo. Lê um, pede a Deus sabedoria, vai ler no outro. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A gente tem que tirar 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 2 horas, um dia. Mas tem que tirar um tempo para meditar na palavra. Porque senão, qualquer um que vir já engana a gente facinho. Que nem esse que eu estava falando, que eu fiquei indignado ontem. Não importa se você crê ou não em Deus, se você obedece ou não. Não importa, se você tem fé ou não. O importante é que você está fazendo o que nós estamos mandando. Que a muralha vai cair da tua vida, vai cair nada. A muralha caiu para Josué, porque Josué andava em obediência. Amém, irmão? Agradeço a oportunidade. E estamos aí, irmão. Em nome de Jesus. Muito obrigado.